Imagine a cena. Ranivilson está caminhando na praia com Deni e Marta. O dia está lindo. Eles caminham próximos da água do mar. O cenário à sua volta é simplesmente belo. É a Península de Maraú. Quase novo céu e nova terra. Há algum tempo, Ranivilson conheceu Deni e Marta. E eles estão conversando. Uma amizade foi desenvolvida. Aquilo que os adolescentes chamam de amizade colorida. Ele está tomando coragem para finalmente se declarar àquela garota que nos últimos dias tem mexido no seu coração. E ele entendeu que aquela é a hora oportuna. É um momento que não pode deixar se passar. Por isso então ele toma coragem. Ele pega no seu braço, ele interrompe a caminhada e olhando nos seus olhos, diz: Deni e Marta, durante esses dias tenho estado com você e pude te conhecer melhor. E a conclusão que eu cheguei é que você é a criatura mais estranha que eu já vi. Você é mal educada. Você quase não tem senso de humor. Além disso, você acorda um dia de um jeito e de outro, em um outro dia. Você é narcisista. Você é egoísta. Você é cheia de justiça própria. Se eu pudesse te descrever em uma frase, seria: você é uma mulher detestável. Mas sabe de uma coisa? Eu tenho descoberto que eu te amo. E por isso eu quero me casar com você. É verdade que essa última frase talvez nem sequer seria dita, porque é provável que esse rapaz, antes mesmo de chegar no meio da declaração, tivesse ganhado um tapa na cara. E alguém pode dizer: essa não é a maneira de se declarar para uma mulher. E talvez as coisas deveriam ser da seguinte maneira: o dia está belo, o cenário é o mesmo. Ele pega no braço da garota que está mexendo com o seu coração. E ele diz: olha, eu tenho lhe observado nesses últimos dias. Quando eu olho nos seus olhos, eu sinto vontade de mergulhar neles. Eles são lindos. Mais lindo do que todos os mares que esse planeta comporta. Mais lindo do que esse grande mar que nós estamos aqui desfrutando. E olha que é a Península de Maraú. O que dizer então das ondas dos seus cabelos? Nem mesmo as mais belas ondas do mar poderiam ser comparadas com elas. E as covas das suas bochechas? Há algum Recife que possam... algum Recife que possa competir com tamanha beleza? Sabe, Deni e Marta, você é tudo de bom. Eu te amo e quero me casar com você.
Bem, nessa manhã o texto que nós vamos estudar e expor é a descrição de João de uma declaração de amor. Vocês o conhecem muito bem porque ele é conhecido como sendo o centro do Evangelho ou o Evangelho em miniatura. Resumido, sintetizado. Depois de falar o que disse a Nicodemos, agora João entra com um comentário das palavras de Jesus. E ele começa o seu comentário dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a pergunta talvez que nós precisamos fazer inicialmente é: com qual dessas declarações esse texto se parece? Alguns vão dizer que é com a segunda. Afinal, Deus olhou do céu para nós e viu em nós uma série de qualidades. As pessoas dizem que Deus, Ele deve amar a todas as pessoas, mas especialmente a mim, e as razões são óbvias. Veja quanto eu sou bom, veja como eu sou uma pessoa atraente, veja como eu sou uma pessoa decente, veja como eu faço bem ao próximo, veja como eu sou uma pessoa justa. E essas pessoas então elas vão concluir que nós somos o centro do universo e que Deus nos ama pelaquilo que nós somos. Depois da teologia liberal, depois da teologia neopentecostal, depois da teologia pentecostal, neopentecostal, melhor dizendo, e a sua ramificação na teologia da prosperidade, ergueu-se para nos fazer sentir bem a teologia do coach. E um teólogo, por exemplo, do coach, ele disse o seguinte: Deus criou o homem porque ele sentia-se solitário e precisava de uma companhia. Um desses pregadores modernos na nossa nação chegou a dizer que quando se trata de você, você é o ponto fraco de Deus. Isso porque no centro do coração de Jesus está você. E ele continua: todo amor é por você. O sacrifício é por sua culpa. A cruz é para você. O sangue é para você. O amor é por conta de você. Você é a pessoa mais importante da face da terra. E por isso Deus te ama. E por isso Ele quer bem a você. E por isso Ele te amou de tal maneira que Ele deu a Jesus por amor a você. No entanto, se nós olharmos para as Escrituras, nós vamos perceber que devido ao pecado de Adão, o homem se tornou mau e depravado. Se nós lermos as Escrituras, vamos perceber que o Deus que agora se apresenta ao mundo para amá-lo, não é um Deus fraco, carente. Ao contrário, é um Deus soberano, reto juiz, santo, justo. E se você ler as Escrituras, tiver bom senso e for sincero consigo mesmo, você vai perceber que em você não há nada de atraente. Você vai perceber que, na verdade, você é mau. Você vai perceber que a sua personalidade não é cintilante, a sua conversa não é agradável, a sua natureza não é amável, ao contrário, você é cheio de ódio. Você é um miserável pecador. Você sabe o quanto você é mau. Porque a maldade está nos seus olhos, a maldade está nas suas mãos, o seu coração é corrupto. Aquilo que nós lemos na liturgia, em Romanos capítulo de número 3, é uma descrição daquilo que você é.
à parte de Cristo. Então não venha me dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que resolveu salvar você por causa de você. E talvez essas mensagens sejam as razões pelas quais as pessoas perderam o aspecto do impressionante e chocante amor de Deus. Tendo então dissipado a fumaça que muitas vezes está sobre a nossa mente, agora podemos ler o texto e entender melhor o que ele quer dizer. João capítulo de número 3, 16 a 21. O evangelista, agora comentando a mensagem de Jesus no encontro com Nicodemos, diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras ou expostas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, não pelos seus méritos, mas diz João, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Na verdade, não era para você estar olhando para a sua Bíblia, nem muito menos para mim com essa cara. Essas palavras deveriam nos chocar. A descrição desse amor deveria nos deixar com uma cara surpreendente, de surpresa. Porque o que nós acabamos de ler aqui é algo impressionante. A descrição do amor de Deus aqui é algo que deveria nos despertar admiração. Eu queria que nós pensássemos nessa manhã sobre o chocante amor de Deus. E olhássemos para algumas das suas características. E João faz questão de comentar e reafirmar o ensino de Jesus a Nicodemos, dizendo que esse chocante amor de Deus, ele é em primeiro lugar imerecido. João começa então o seu comentário dizendo, porque Deus tanto amou o mundo. A palavra mundo, ela tem sido objeto de grande discussão teológica. Alguns dizem que mundo aqui, ele é tratado no sentido de todos sem qualquer tipo de exceção. E que nesse sentido, Deus então amou a todas as pessoas. No entanto, tanto o contexto como a analogia das Escrituras mostrará que isso não faz sentido. Se Deus amou o mundo inteiro, todas as pessoas, cada indivíduo desse mundo, mas o texto descreve pessoas que estão perecendo e que perecerão por toda a eternidade. Então esse amor de Deus, ele não é um amor poderoso. A obra de Cristo na cruz não é uma obra poderosa. É um amor falho, que não consegue salvar. Ele precisa então ser bem definido e olhado à luz do seu contexto. Quando, por exemplo, Jesus Cristo diz
que ele é o Cordeiro de Deus, quando João diz, melhor dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é verdade que todo o pecado foi arrancado do mundo? O próprio João vai dizer que o Espírito Santo veio para convencer o mundo da justiça, do juízo e do pecado. Mas dê uma volta pela cidade e você vai perceber que esse convencimento não é uma realidade plena. A Bíblia diz que o mundo jaz o maligno. E é verdade que ele tem se apoderado de alguns. É verdade que alguns andam acompanhados deles. Mas observe que não são todos. Mundo então não pode ser todos sem nenhum tipo de exceção. Alguns então vão dizer que mundo, na verdade, é uma descrição de um número enorme de pessoas. E que nesse sentido, Jesus está dizendo, João está dizendo aqui, que Deus amou judeus e gentios. Pessoas de todas as línguas, de todas as tribos e de todas as raças. E isso é uma verdade à luz de João, e isso é uma verdade à luz das Escrituras. Mas de igual modo, não é o ponto aqui. Teólogos calvinistas entendem que mundo aqui é uma descrição dos eleitos, das pessoas que foram objetos do amor salvífico de Deus, e que agora os experimenta por meio da fé em Cristo Jesus. E mais uma vez, essa é uma realidade à luz do contexto, porque se alguns perecerão e outros que crerão serão salvos, é evidente que esse amor é aplicado em última instância somente aos eleitos, mas esse ainda não é o ponto de João. Para João, mundo aqui é uma descrição, e aqui está o aspecto chocante, impressionante, porque mundo é uma descrição, sim, de pessoas de várias línguas, de todos os povos. Mas a grandeza desse amor de Deus não está no fato de que agora esse amor, ele alcança todas essas pessoas. Mas a grandeza e o caráter chocante, impressionante desse amor, é que ele ama essas pessoas de um mundo mau, e de pessoas que são más em si mesmas. Essa é a descrição de mundo em muitos momentos do Evangelho de João. É por isso que ele diz que nós não devemos amar o mundo, porque ele é carregado de maldade. Então o objetivo aqui de mundo não é sugerir que o mundo é tão grande que é preciso um amor tão grande que possa abraçá-lo, mas sim que o mundo é tão ruim que é preciso de um amor grande como esse de Deus que possa amá-lo. E isso é impressionante. Se João tivesse dito assim, porque Deus amou os judeus de tal maneira que deu o Messias para que pudesse morrer pelos seus pecados, para que eles pudessem entrar no reino dos céus. Isso em si mesmo já é impressionante. Mas para os judeus, filhos da promessa, isso parece ser uma realidade já entendida e percebida. Se então Jesus agora, se João então agora tivesse dito, porque Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho, para que pudesse morrer pelos judeus pecadores, pelas prostitutas, pelos adúlteros, pelos leprosos, isso já seria agora sim tomado com uma certa estranheza. E na verdade foi. Por isso que quando Jesus está conversando com pecadores, falando com adúlteros, se dirigindo a leprosos, há um escândalo.
Agora imagine vocês, depois de Jesus dizer o que disse a Nicodemos, isto é, não há um justo nenhum sequer. O novo nascimento é uma realidade de todos, porque todos são pecadores e carecem da glória de Deus. E agora dissesse, mas Deus, Ele amou essas pessoas, Ele amou esses pecadores. Isso sim é surpreendente. Isso sim é chocante. E é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que Deus amou prostitutas, ladrões, assassinos, idólatras, a mim e a você. Isso é totalmente chocante. Isso é impressionante. A declaração de amor, então, de Deus parece estranha. Porque é como se ele dissesse: você é uma criatura rebelde, a mais rebelde que eu já vi. Você é narcisista, egoísta, é cheio de justiça própria. Suas mãos estão cheias de sangue. Sua boca destila veneno. Seus olhos são maus. A sua personalidade é violenta. O seu coração é corrupto. Você quer que eu te descreva em uma palavra? Você é um miserável pecador, uma pessoa detestável. Mas deixe eu lhe dizer uma coisa. Ainda assim, eu te amo. Observe vocês que o que dizem os pregadores modernos não é uma verdade à luz das Escrituras. Deus não é um ser solitário, carente, que se preocupou tanto com você e queria tanto a sua presença que resolveu morrer por você. Você não é o ponto fraco de Deus. Você é um miserável pecador que estava perecendo, caminhando a passos largos para o inferno e sem saber disso, baseado na sua autojustiça, nas suas próprias obras. Você é como Nicodemos, que de uma hora para outra descobre que na verdade você não está a caminho do reino dos céus, mas ao caminho do inferno. E que não há solução para você, porque não há nada que você faça que possa chamar a atenção desse Deus, que possa direcioná-lo até você. Nada, nada. Mas ainda assim, ele diz: eu o amo, e eu quero fazer uma aliança contigo. Isso é impressionante. Tão impressionante, ou mais impressionante que isso, é que o amor chocante de Deus é um amor salvífico, que é evidenciado pelo fato de Deus nos dar a Jesus. Porque o texto diz que Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o seu único filho, para que pudesse morrer no nosso lugar. Mais uma vez eu preciso lembrar a você, nós estamos falando aqui de um Deus autossuficiente, de um Deus que é feliz em si mesmo, de um Deus que na eternidade já gozava de plena comunhão, de plena satisfação, de plena alegria. E nós estamos falando aqui de pessoas que são perdidas. Veja o versículo de número 17, a descrição é essa: o mundo estava perdido e debaixo de condenação. Por isso João diz: pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele.
A salvação, então, ela contrasta com perdição. Não pereça, mas tenha vida eterna. Não para julgar, mas para salvar. São ideias opostas e reveladoras. Algumas pessoas têm dito que o amor de Cristo, ele é um amor autossacrificante sem nenhum tipo de propósito. E alguns dizem, Jesus morreu na cruz para mostrar como nos ama. Isso é besteira. Outros dizem, Jesus morreu na cruz para ser um mero exemplo de amor. Isso é tolice. Ainda aqueles que dizem, Jesus morreu na cruz como uma vítima do destino. Isso é loucura. O propósito da morte de Cristo é trazer glória ao Pai, enquanto salva o mundo perdido que está perecendo. É por isso que ele disse a Nicodemos, mestre da lei, religioso de alto calibre, sem mim você está perdido, perecendo. E o aspecto chocante é exatamente esse, que não há nada de atraente em nós, não há nada que motive o seu amor, não há nada que nós venhamos a fazer que o mova a nos amar. Mas apesar disso, Ele não apenas decide nos amar, mas como lemos na liturgia, Ele prova o seu próprio amor para conosco, nos dando a Jesus, seu Filho unigênito. A tradução unigênito, ela pode ser enganosa, porque ela apresenta apenas um relacionamento, pode dar a entender de um relacionamento metafísico entre o Pai e o Filho. Talvez a melhor tradução aqui seria seu único filho, ou como gosta de traduzir alguns teólogos, o seu único filho, sem igual por direito próprio. Quando Jesus foi batizado, Ele disse, esse é o meu filho amado, porque o amor é uma realidade da Trindade, e a salvação nada mais é do que o transbordar desse amor. Na transfiguração Ele disse, esse é o meu filho, o filho que eu amo, meu filho sem igual, incomparável. E é chocante, é impressionante pensar que Ele então resolva nos salvar, nos amar, e para isso nos dê a Jesus. Não porque os nossos olhos são lindos, o nosso sorriso é cativante, a nossa conversa é agradável, os nossos lábios destilam louvor pela sua pessoa, o nosso coração é cheio de amor por Ele. Não! Como diz Paulo, quando nós ainda éramos pecadores, quando nós o odiávamos, Ele resolveu nos amar. E isso é impressionante. E isso é simplesmente impressionante, porque agora aqui está Jesus nos salvando. E o comentário de João não é sem propósito. Na semana passada lá estava tácito o texto de Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14. Quando Jesus decifrou o enigma e disse que ele era o rei esperado que Daniel havia apresentado. E quando você volta ao Antigo Testamento e você lê essa profecia, você é apresentado diante de um grande rei. E esse rei é o rei que veio para julgar.
É o rei que vem com um cetro de ferro. O seu cetro é tão duro que parece uma barra de ferro. No que ele bate, ele destrói, leva aos cacos. E esse rei agora poderia muito bem vir simplesmente para julgar. E é isso que os judeus esperavam que acontecesse com os gentios, comigo e com você. Um grande rei que vem agora e coloca equidade no mundo, que pesa todas as coisas na balança, e aqueles que são achados em falta são agora punidos, destruídos pela sua vara de ferro. E agora está esse rei diante dos homens. E ele tem todos os motivos para condenar. Mas estranhamente, ele veio salvar. E isso é impressionante. Isso é simplesmente impressionante. Porque ele não vem ao mundo neutro, que de uma hora para outra ele resolve então agora separar entre aqueles que vão ficar à sua direita e aqueles que vão ficar à sua esquerda. Aqueles que seguirão por toda a eternidade consigo e aqueles que serão lançados num lago de fogo ardente, isto é, perecerão. Não! Ele vem para um mundo que já está perecendo e que sem ele de fato perecerá. E agora ele resolve salvar. E isso é impressionante. Isso é chocante. Tão chocante é o fato de que você agora experimenta esse amor pela fé. Nicodemos teve câimbra no cérebro quando conversava com Jesus. Espera aí, Senhor, não depende das minhas obras? Não é eu que conquisto? Não sou eu que preciso, não sou eu que conquisto? Não sou eu que preciso então agora me preparar? Me vestir melhor? Me tornar mais atraente? Merecer tal amor? E é como se Deus estivesse olhando lá e dissesse: a feiura é uma coisa inerente a você mesmo. Não há nada que você faça. Nada que você faça que eu possa ser atraído por você. Nada. Nada. E agora está Jesus dizendo que esse amor é experimentado pela fé. Versículo de número 18 diz: quem nele crê não é condenado, porque poderia ser. Mas quem não crê já está condenado. Já está debaixo de condenação, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Colocando o argumento em ordem inversa, a ideia de João é a seguinte: a pessoa que não acredita no nome do Filho único de Deus, do Filho preferido de Deus, do objeto de amor de Deus, que é Cristo, já está debaixo de condenação e já está debaixo da ira de Deus. E no capítulo de número 3, versículo de número 36, como veremos, ele diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho, rebelião já é uma realidade, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quem crê então
escapa dessa ira pelos méritos de Cristo. Porque Jesus Cristo veio salvar pecadores perdidos. No entanto, alguns permanecerão nas trevas. Versículo 19 e 20 fala dessa realidade. Alguns não vão crer em Jesus. Por que não? Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas ou manifestadas. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras agora possam se manifestar, serem expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que seja claramente vista as suas obras. E todos percebam que essas obras são realizadas por intermédio de Deus. E João está dizendo, e vai descrever isso no capítulo de número 8, que de fato Jesus é a luz do mundo, isto é, Ele é a revelação de Deus. Ele é a objetivação da santidade e da pureza que está no próprio Deus. No entanto, muitos vão amar as trevas e não a luz, porque não querem o confronto com os seus próprios pecados. A motivação, mais uma vez, é fundamentalmente moral. As suas obras, elas eram más. Eles negam vir à luz temendo que de fato seja revelado para todos quem eles são. A luz vai de encontro e não ao encontro de quem nós realmente somos, da nossa autojustiça. No entanto, aí sim, de uma maneira soberana, esse amor é aplicado aos eleitos. Esses olham para a luz e respondem com fé à luz. A razão que isso acontece, nós já vimos na semana passada, porque o Espírito Santo de Deus gera vida, abre os olhos, para que eles olhem e percebam a luz do mundo. E agora esses creem em Jesus. Esses agora tendo os olhos abertos para verem Jesus sendo erguido no madeiro e entenderem a mensagem da cruz, esses agora respondem com fé e arrependimento. Assim creem em Jesus, no contexto aqui que nós estamos estudando, requer entender a priori quem Ele é, isto é, o Filho de Deus, o Messias, o Salvador do mundo. E o que Ele veio fazer com a sua morte e ressurreição, isto é, salvar da condenação o mundo que está perecendo. E essa é a razão pela qual nós veremos outros encontros de Jesus no Evangelho de João. E esses encontros serão reveladores. Porque Cristo não apenas revela a si mesmo, mas Ele revela quem de fato é a pessoa que está se encontrando com Ele. Mais à frente veremos que Ele começa a conversar com uma mulher e Ele diz: vai e chame o teu marido. Uau! Veja bem, Senhor, eu não tenho marido. Jesus diz: e eu sei, porque você já teve 5,
E o que você tem agora não é seu. E é isso que você é. Outras pessoas vão se aproximar de Jesus cheias de justiça própria. E Jesus fará como fez com Nicodemos. Para que assim as pessoas entendam o que é fé. Isto é saber quem é Jesus e o que ele veio fazer. Salvar o mundo que está perecendo. E agora, em um segundo momento, com base nesse conhecimento de quem Jesus é e de quem de fato nós somos, fé agora vai ganhar o significado de não mais confiar nas minhas obras, porque de nada serve. Nenhum valor há nelas. Não servem para nada. Mas agora significa depositar a confiança. Como disse na semana passada, os reformadores chamavam isso de fidúcia. Você agora deposita, confia no que Cristo fez na cruz, como sendo suficiente para que você possa ser salvo. Você agora descansa no amor salvífico de Cristo, experimentando pela fé. No entanto, esse não é apenas o amor imerecido, não é apenas o chocante amor salvífico de Deus, não é apenas o amor chocante de Deus que pode ser experimentado pela fé, mas finalmente esse amor chocante de Deus redunda em vida e vida eterna. A palavra vida eterna pode ser entendida de várias maneiras. Melhor dizendo, pode ser analisada a partir de vários aspectos. A maneira mais singular que nós entendemos, e bem limitada, é que é vida sem fim, perene. Mas isso não diz muito, porque vida perene todos nós teremos, quer creamos em Jesus, quer não. Todos nós vamos viver para sempre. Então vida eterna é mais do que isso. E à luz do que João está descrevendo aqui, vida eterna é melhor entendido quando você compara as duas coisas, vida eterna e morte eterna. Vamos à primeira. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós descobrimos que há pelo menos 3 tipos de morte. A primeira delas é a morte espiritual. Todos nós já nascemos, diz as Escrituras, mortos dos nossos delitos e pecados. De maneira que não há nada em nós que possa nos atrair diante de Deus. De maneira que você não é essa pessoa boa, neutra, que na verdade erra aqui e acolá, porque você é fruto do produto do meio, dessa sociedade, desse mundo mau. Isso não é verdade. Você nasce como ímpio, não piedoso, porque todos pecaram. E por essa razão destituídos estão da glória de Deus. E não há um justo, nenhum sequer. Como consequência dessa morte espiritual, você também morre, se Cristo não voltar antes, fisicamente.
Ontem estive com o reverendo Sebastião em um sepultamento. Veremos que Cristo também um dia esteve em um sepultamento. Ou melhor, depois de um sepultamento. E foi um dos momentos que Jesus chorou. E não é apenas porque ele amava muito a Lázaro e as suas irmãs. Mas é porque a morte física é exatamente a descrição visível, clara, dos efeitos da queda sobre a nossa vida. Quando agora a nossa alma é arrancada do nosso corpo. Mas diz as Escrituras ainda, que algumas pessoas vão morrer para sempre. E isso é a morte eterna. Frank Ferreira diz que a regeneração é a cura para a morte espiritual. A ressurreição do corpo é a cura para a morte física, mas não haverá cura para a morte eterna. E o que vem a ser? Comunhão perdida para sempre com o Criador. Perecer para sempre, 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 sempre. Não é a vida longe de Deus, mas é a vida debaixo da ira eterna de Deus. E João está dizendo que alguns, aqueles que não creem em Jesus, eles vão perecer. Eles morrerão eternamente. Não apenas espiritualmente, quando nasceram, não apenas fisicamente, como muitos já morreram, e todos dessa época de João morreram. Mas eternamente, para sempre. Mas João diz que há um outro caminho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse mundo mau, que Ele então decidiu enviar a Jesus Cristo, para que todo aquele que agora entenda que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Messias, que Ele é o Salvador do mundo, que compreenda que é mau, que o seu coração é corrupto e que não há nada que faça para garantir a sua salvação. E que agora descanse em Jesus, que deposite a sua confiança em Cristo. Não pereça, isto é, não morra pela eternidade, mas tenha vida eterna. E o que é isso? A gente também vive 3 vezes. Aquele momento sublime em que seus pais choraram quando tiveram você num colo. A Bíblia normalmente usa a palavra bios para falar sobre isso. Daí que vem a nossa palavra biologia. Mas a Bíblia diz também que existe um outro tipo de vida. A palavra normalmente usada para isso é zoe, que é aquela ação que vimos na semana passada, em que o Espírito Santo de Deus de repente gera vida em nós, que os nossos olhos são abertos e regenerados pelo Senhor. Nós respondemos agora em arrependimento e fé, entendemos finalmente quem é Jesus, a ficha cai. Talvez tenha sido isso que tenha acontecido com Nicodemos lá no final da história do Evangelho de João, quando agora Cristo é erguido na cruz. E agora você tem vida espiritual. Você apenas não vive o mundo, no mundo, mas agora você vive a vida de Cristo no mundo. E consequentemente, por isso, você terá vida eterna.
E o que é isso, pastor? Se morte eterna significa comunhão perdida para sempre, vida eterna significa comunhão para sempre com Deus. O Evangelho vai dizer várias vezes da comunhão que o Pai tem com o Filho e que o Filho tem com o Pai. E de como eles se alegram nessa comunidade que é a Trindade. E agora isso vai acontecer conosco. Na verdade, já está acontecendo. Porque Jesus Cristo disse aos seus discípulos: eu irei para o Pai, mas eu vou enviar o outro Consolador. E ele diz: não, eu irei com Ele. E agora nós temos comunhão com o Filho, comunhão com o seu Santo Espírito e comunhão com o nosso Pai. E um dia agora desfrutaremos disso por toda a eternidade, sem os efeitos da queda. Para sempre, sempre, sempre. Eu não quero te deixar esquecer, não quero. Lembre-se que eu estou falando com você, e que você é o que é. Por isso é impressionante que isso possa acontecer. É chocante que Deus resolva te amar. É chocante que Ele resolva dar Jesus. Isto é, fazer com que Ele venha ao mundo, fazer com que Ele morra na cruz, ressuscite, e agora esse dom é dado a você, porque você não merece nada disso. É chocante saber que agora Ele infunde fé em você, para receber isso. E é chocante saber que um Deus santo, justo, resolva passar a eternidade como alguém como você. Eu concluo com algumas questões. Em primeiro lugar, Deus nos ama, mas a causa desse amor não está em nós, está nele mesmo. Ele é amor. Ele é amor. A cruz não é um sinal do quanto nós somos valiosos para Deus, mas é exatamente o contrário. Do quanto somos depravados. Você já parou para pensar que os efeitos da queda são tão grandes, que você é um pecador tão miserável, que a única solução para isso foi Jesus? A grandeza da solução, irmãos, mostra a grandeza dos efeitos da queda. A queda é mais grave do que você imagina. Você é mais miserável do que você pensa. Você não sabe o que está aí dentro do seu coração. Talvez se Deus, nesses encontros com Jesus, revelasse na sua plenitude aquilo que nós somos, talvez teríamos um piripaque. Porque a gente vive iludido de que somos pessoas boas, de que na verdade Deus está em dívida conosco. Além disso, a cruz do Calvário é a medida do amor de Deus pelo homem. Se você crê em Jesus, você ainda tem dúvida que Deus te ama?
Se Deus te ama, olha para a cruz. Olha para a cruz. E eu termino citando Romanos, capítulo de número 8. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Se Deus nos deu a Jesus, o que mais que nós precisamos que Ele pode não nos dar? Por isso eu pergunto, por que a sua fé é tão pequena, tão cambaleante? Por que você anda por causa desses problemas, sofrimentos que você está vivendo nesse mundo? O tempo todo questionando o amor de Deus, desconfiando do que Ele pode fazer, desconfiando do seu trabalho. Se Ele nos deu a Jesus, o que mais Ele pode não nos dar? Eu queria que você se colocasse de pé.